Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui no Nono Enadir. Obrigada, Ana, por mais uma vez organizar esse congresso que é tão importante. A nossa mesa é Perspectivas Etnográficas sobre Direitos Humanos e Violência no Norte e Nordeste. A mesa é composta por mim, Juliana Mello, que sou professora da UFRN, do Departamento de Antropologia, por Jânia Perla Aquino, que é professora da Universidade Federal do Ceará, trabalha no Departamento de Ciências Sociais, e o Marcos Cardoso, né, que é o professor da Universidade do Amapá, mas que, infelizmente, ele perdeu o voo, e então, por isso, ele não está aqui conosco. Então, a gente justifica a ausência dele e lamenta, né, porque nossa mesa, a gente pensou em trabalhar a violência no Norte e Nordeste, e acaba que a gente vai concentrar mais no Nordeste. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Jânia e depois eu apresento. Obrigada, Jânia, por estar aqui comigo também. Bem, boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer a Juliana, ao Marcos, que não veio, né, pela oportunidade de falar sobre esse tema, infelizmente ainda tão importante. Eu gostaria também de agradecer e saudar a Ana, né, pelo Enadir, que tem se tornado cada ano mais importante entre os eventos da área de ciências sociais. Parabéns, Ana. Bem, eu vou falar sobre o contexto da minha cidade, Fortaleza, que é a capital do Ceará. É uma cidade de 2.500.000 habitantes. Se a gente conta a região metropolitana, soma mais de 4 milhões de habitantes, né? Para entender mais ou menos a situação atual, eu vou retornar aos anos 90 e situar um pouco os acontecimentos desde então, né? Até os anos 90, Fortaleza era uma cidade pacata, ficava entre a 14ª e a 18ª posição dos rankings de homicídio. O consumo de cocaína era muito reduzido, era tipo uma elite mais cosmopolita, o que era na moda mesmo era só álcool nos forrós, que é onde se diverte a maior parte da juventude local. E aí, já havia as gangues, né, o nascente movimento hip-hop, as galeras, que se enfrentavam muito, mas brigas corporais, uma vez ou outra, arma branca, punhal, manopla, mas as mortes eram acontecimentos pontuais. Esse contexto está bem etnografado na tese da minha colega Glória Diógenes, que tem uma tese que se chama Gangues, Galeras e o Movimento Hip-Hop. Nos anos 90, a situação já se modifica. A gente tem aí, né, uma circulação, a cocaína se torna moda, a juventude, né, eu estou falando isso porque o que acontece nos forrós é o que naquela época era o que acontecia na cidade. Então, virou moda e as gangues passaram, né, que antes só brigavam com o corpo, né, passou a gerenciar esses negócios, né? Então, a arma de fogo chegou e se difundiu, tanto no âmbito das brigas entre gangues, como nos assaltos, né? Assalto à mão armada, já nos anos 90, foi registrado meninos com metralhadora, era uma coisa que parecia assustador, e a imprensa local frisava muito, né? Então, a gente já tinha aí um aumento dos números de homicídios. Os anos 90 já apresenta uma considerável modificação os anos 2000 em relação aos anos 90. Esse cenário novo das gangues, né, foi bem etnografado também pelo meu colega Leonardo Sá, que tem uma tese que se chama Guerra, Mundão e Consideração. E aí ele fala um pouco das guerras entre gangues, quando já se tem uma considerável circulação de arma de fogo.
na cidade, os números de homicídios começam a subir. 2012 foi um ano icônico, porque foi o ano que Fortaleza aumentou 47% os números de homicídios. Foi o ano que ela despontou no cenário mundial como a cidade mais perigosa do mundo, em alguns rankings, a mesma posição no mapa da violência, no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro. Então, assim, já foi uma decorrência, né, das brigas de gangues que estavam se agravando. Mas a situação ficou mais parecida com o que está hoje, foi a partir dos grandes eventos de 2013 e 2014, a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, que Fortaleza, como outras capitais brasileiras, foi sede dos Jogos. E aí, o que ocorreu, né, que modificou? A gente teve aí uma modificação do interesse do PCC na cidade. O PCC, né, que se tornou, durante os anos 2010, um ator global pela exportação de cocaína, maconha e skunk, e parte considerável desses negócios se desenvolveu utilizando a orla do Ceará. Né, por conta da localização de ser a cidade mais próxima da Europa, a orla do Rio Grande do Norte e do Ceará assumiram uma importância maior nos negócios do PCC. A FDN, que já atuava, tinha um interesse parecido com o PCC, e aí começou a ter integrantes presos, também passou a ter uma importância na cidade. Veio os chefes da FDN, uns dois, que se envolveu numa guerra que houve, né, entre GDE e CV. E o CV, ao contrário do PCC e da FDN, a partir dos negócios, das vendas na Copa, passou a se interessar e a disputar posições no tráfico de varejo nas periferias de Fortaleza. A maior parte, né, das gangues que estavam lá em guerra, em muitos bairros, o CV simplesmente chegou e falou: olha, a gente está formando aqui, ou vocês integram, ou vai entrar na guerra e tudo. Então, uma parte das pessoas aderiu, outra parte morreu e tudo, e aí o CV passou a ser muito forte no tráfico de varejo em Fortaleza. E, nesse cenário, né, aconteceu aquele evento icônico, né, que foi a morte do Jorge Rafah, na fronteira do Brasil com o Paraguai, um importante fornecedor de armas do CV e da FDN, que declararam uma guerra nacional ao PCC. Então, no Ceará, o PCC ficou numa situação, em termos, né, da atuação, porque, assim, o que o CV e a FDN queriam? Formar um cinturão na orla, e o PCC se interessa exatamente pela orla, também pelo aeroporto, mas a orla é importante. Então, o que o PCC faz? Né? Nessas três facções de fora, com poder, dominando em Fortaleza, surge uma facção local que chama Guardiões do Estado. A GDE, ela tem muito a identidade das antigas gangues dos anos 2000, formada no início por integrantes muito jovens, que veem a guerra não como algo instrumental para conquistar mercado, mas faz parte da própria dinâmica, né, das disputas, né, desde os bailes funks, quando não ainda se utilizava a arma de fogo. Então, a GDE surge, esse nome Guardiões do Estado, guardiões de uma dinâmica criminal local que está abalada com a chegada de facções que pensam o tráfico como um mercado, que tem um conjunto de regras. Então, os meninos tinham muito esse discurso: a gente entra no crime para não obedecer ninguém, não obedecer pai, não obedecer professor, tem que pagar para ser bandido agora. Então, a GDE surge com esse perfil.
E aí, assim, né, nesse contexto de guerra da FDN com o PCC, não, da FDN-CV contra o PCC chega na GDE, a gente tem aí umas propostas, e aí, com isso, né, deu uma inflada, né, vendeu droga, trouxe armas a preço muito barato, e o GDE simplesmente enfrentou o CV. E foi uma guerra que morreu muita gente e que manteve os índices de homicídio de Fortaleza durante os anos 2010 muito elevado. Foi uma quase todos os dias, né, teve episódios de chacinas que foram muito emblemáticos, assim, chacinas de 12, 20 pessoas. Então, isso veio se modificar, né? Esse foi o cenário dos anos 2010. Em 2020, isso veio se modificar com a saída da FDN, que brigou com o CV, e surgiu uma nova facção, a massa carcerária, a massa, né? Porque o que ocorre? O CV assume assim, uma negociação meio que de empresa, começa a dizer que tem que comprar só dos fornecedores que eles indicavam, e o que foi pior, os traficantes de varejo não podiam mais, às vezes, quando tem oportunidade, que não tem cocaína, nem maconha skunk na cidade, eles subiam o preço. E aí, o que o CV disse? Não, tem que ser tabelado. E aí, uma série de normas, né, que parecia assim, uma empresa, que eles passaram a se rebelar contra esse tipo de norma, e porque assim, o que faz um varejista ganhar dinheiro? É a oportunidade que você, essa semana ninguém tem, só eu vou ganhar dinheiro para mim, sei lá, vou juntar uma grana. E aí não podia, porque os preços estavam tabelados. Essa insatisfação foi crescendo, então os pequenos traficantes e os trabalhadores do tráfico, que a categoria nativa local é correria, passaram a não querer mais pertencer, ter negócios com o CV. E aí a massa se espalhou, tomando favelas e periferias, em geral, do CV e da GDE. Então, hoje, o cenário que a gente tem é esse. O PCC, que não se interessa muito pelo tráfico, por essa coisa da gestão da vida na periferia, tem o CV e a GDE e a massa. Mas, para a discussão que a gente quer desenvolver hoje, o que eu gostaria de ressaltar? É que tem um impacto, né, muito forte no cotidiano da população, porque a dinâmica de atuação das facções no Ceará e em outros estados do Nordeste, né, eu li trabalhos sobre São Luís, Maceió, nesse aspecto é parecido com o Ceará, que é o seguinte: a gestão da vida, a atuação de uma facção, ela não se dá por grandes territórios, né? Aqui o CV o PCC tem dimensões de império. No Rio, o CV consegue também, né, controlar áreas muito grandes. Em Fortaleza, o mesmo bairro, às vezes uma rua é uma facção, outra rua é outra facção. O início de uma rua é uma facção, o final é outra. E, para o dia a dia da população, isso traz muito problema, porque, por exemplo, se um morador que, por exemplo, mora num bairro da GDE, precisa ir para uma UPA, uma unidade de tratamento de saúde, num bairro do CV, ele pode morrer, ele é visto como espião. Então, muitas crianças estão deixando de estudar, está tendo, né, os acessos aos serviços de saúde, e tem uma característica da atuação das facções no Nordeste, que é uma diáspora silenciosa, que é o seguinte: se tem na minha casa que eu moro, a GDE é que domina aqui, e tem, sei lá, um parente meu, um amigo, eu posso ser expulsa. Simplesmente o traficante diz: é hora de vazar, e você tem que ir embora. E quem paga para ver morre. Então, assim, as viaturas muitas vezes fazem a cobertura da mudança,
mas não consegue dizer, fica que eu garanto a sua segurança. Então, tem havido milhares, né, de mudanças, de desocupações forçadas. Então, para ter uma ideia, o o Banco do Brasil, com o financiamento Minha Casa Minha Vida, outros programas habitacionais, tanto da prefeitura como do governo do estado, a pessoa é contemplada com a casa, mas não quer receber. Por quê? Porque a minha família toda mora em um lugar que é de outra facção. Se eu receber, eu não vou poder receber meus parentes. Então, gente, assim, é esse o impacto muito forte que tem vivido mais da metade da população de Fortaleza. Porque a maior parte da população, as regiões mais povoadas, né, são exatamente essas que têm sido controladas pelas facções. Tem, né, a discussão do Gabriel Feltran, da regulação social da vida, o Benjamin Lessing trabalha com a categoria governança criminal, também chama a atenção para isso, e no contexto de Fortaleza, infelizmente, é uma realidade de você ter mais da metade da cidade vivendo às margens da democracia, das prerrogativas do Estado de Direito, porque a polícia não tem poder de enfrentar no dia a dia, né, os traficantes. Aí, assim, né, a questão de dizer, não, essa pessoa vai ficar aqui, ou as pessoas daquela região vão ter que ir à escola. Simplesmente não consegue impedir que isso ocorra. E aí, a gente tem também, né, uma situação que está melhorando pelo seguinte, o que acontece? Né? 2012 até 2014 era Cid Gomes, que negava a presença das facções, que dizia que isso não existia. Aí depois assume Camilo Santana, que hoje é o ministro da Educação, que houve todo um embate com as facções e tudo, mas inicialmente negando a presença das facções, mas no final do governo dele já começou, porque assim, se investia em policiamento ostensivo e não sabia de nada. O que chegava? Invadia com o BOPE, o raio, invadia ali aquelas ruas, mas simplesmente prendia todo mundo, matava muitas pessoas que não tinham nada a ver. Então, os negócios continuavam. E aí, mais recentemente, foi que eles foram convencidos, o orçamento em segurança pública do Ceará ficou mais de 300 milhões por ano, foi muito, durante 7 anos, esse dinheiro ia e não se revestia em nenhuma modificação. Aí passaram a investir em investigação, melhorou um pouco, porque já foram realizadas prisões, né? Na verdade, adia o problema, mas, assim, pelo menos a população não está tendo que ter, quem não tem nada a ver, não está tendo a sua casa invadida pela polícia, morrendo pessoas indiscriminadamente. Aí, assim, né, eu acho que eu já estou perto de terminar. Mas ressaltar o seguinte, é que no último ano, os 3 últimos anos, o Ceará reduziu 15% anualmente os índices tanto de roubo como de homicídio. Esse ano, Maranguape teve muito destaque como a cidade mais violenta do Brasil, que é um município da região metropolitana, e, assim, lá está quase 79 homicídios a cada 100 mil. Só que em Maranguape são 105 mil habitantes. É muito diferente de quando era Fortaleza, que é 2,5 milhões. Então, assim, a situação do Ceará ainda é grave. Existe a questão da regulação da vida nas periferias pelas facções, mas os homicídios já está aí 3 anos que tem mostrado um arrefecimento. Então, é isso. Eu agradeço a todos pela atenção e a gente pode conversar mais depois da...
Obrigada, Jânia. Bom, eu vou falar um pouco sobre as dinâmicas criminais e, sobretudo, sobre o sistema prisional no Rio Grande do Norte, especificamente em Natal, e trabalhar um pouco as consequências, né, disso tudo em termos sociais. Muitas das coisas que a Jânia apresentou também são parecidas no Rio Grande do Norte. Mas eu queria, a princípio, começar falando do massacre ocorrido em 2017, em janeiro de 2017, na prisão de Alcaçuz, hoje conhecida como a prisão de Alcaçuz. A prisão de Alcaçuz, em 2017, o que aconteceu? Nós tínhamos duas facções, o PCC, que estava no pavilhão 5, e o Sindicato do Crime, que é uma facção local que surgiu justamente a partir de rasgar a camisa do PCC, eram membros do PCC que rasgam a camisa justamente porque aqui quem manda no crime é nós, não é nenhum paulista que vai mandar, a questão da mensalidade também é uma questão forte. E eles conviviam mais ou menos bem no sistema prisional até mais ou menos 2015, 2016. 2015 eles ainda estavam juntos, né? E fizeram, inclusive, em 2015, uma primeira pânico na cidade de Natal, e que vai justamente modificar essa visão de uma cidade pacata e litorânea, porque eles se juntam em 2015, o PCC e o Sindicato do Crime, e cometem vários ataques na cidade. Então, atacam prédio público, incendiam carros de civis, né, etc. Isso fecha um aeroporto, fecha escola. Então, é a primeira vez que a gente vê a questão das facções, né, aparecendo, mas, naquele momento, ainda uma tentativa de negar a existência das facções. Mas eles estavam unidos em relação... Por quê? Para denunciar situações de violações graves de direitos humanos dentro do sistema prisional. Todo mundo sabe que as facções elas surgem do sistema prisional, se alimentam da miséria do sistema prisional e transbordam para fora, né, causando uma série de mudanças das relações sociais. Né? Então, em Natal, depois de 2017, com o massacre, que é o auge, né, dessa rivalidade, nesse contexto, o PCC consegue sair do pavilhão 5 e ele pula para o pavilhão 4, né, onde estava praticamente a maior parte do pessoal do Sindicato do Crime, e assassina as pessoas que não conseguem fugir. Né? E, a partir daquele momento, a gente tem uma guerra dentro do sistema prisional, dentro de Alcaçuz, que durou praticamente 10 dias, né, uma luta campal que foi televisionada nacional e internacionalmente. E eu estou trazendo esse massacre porque é um divisor de águas, né, no sistema, nas políticas de segurança pública no Estado. Né? E aí vai mudar também o contexto das prisões, que é o que eu quero trabalhar um pouco. Em 2015, quando os presos fazem esses primeiros ataques na cidade, a prisão de Alcaçuz, que é a maior do Estado, do Rio Grande do Norte, ela foi completamente destruída. Os presos eles não ficavam mais em cela, eles tinham acesso a celular. A prisão era conhecida como queijo suíço devido à quantidade de fugas, corrupção policial, celular. Tanto é que o massacre de Alcaçuz ele é filmado pelos próprios presos. Né? Então, você tinha toda essa configuração. Em 2017, a gente tem um massacre, 10 dias de guerra, e depois, para controlar a situação, a gente tem, né, a polícia de intervenção. E, logo depois, o massacre acontece no dia 14 de janeiro, e no dia 23 de janeiro é fundada a Força Tática de Intervenção Policial, a FTIP, né, que ela é criada no contexto do massacre de Alcaçuz, né, e que ela vai ser um agente, um ator de transformação forte dentro do sistema prisional. Né. Inicialmente, a FTIP ela chega, né, para fazer o controle da prisão, que não, né, colocar de novo os presos dentro de celas. Né? Inicialmente, o que fizeram? Construíram um muro para separar as facções, né, mas esse muro não serviu para nada, só gasto de dinheiro público, porque logo depois eles colocaram todos os presos juntos, né, no pavilhão 5. Então, chegou um momento em, por exemplo, uma cela para 8 pessoas, ter 60 pessoas lá dentro. Né? E todos juntos, o que gera muita angústia para a família, porque dentro daquele contexto você tinha um ódio, uma vingança muito grande, um querendo, né, a gente sabe, sangue se paga com sangue, e as famílias tinham muito medo, né, de que acontecesse de novo. Mas eles foram colocados juntos no pavilhão 5, ainda estão no pavilhão 5, que é um pavilhão que foi construído para mais ou menos 400, 500 pessoas, e hoje tem mais de 1.000 lá dentro, então a superlotação é gravíssima, né, lá dentro.
Mas o que a FTIP ela começa a fazer? É um modelo de controle disciplinar extremamente rígido, né? E eu estou falando da FTIP a partir o quê? O que eu estou me fundamentando nessa fala? Em 4 relatórios que são resultados de inspeções do Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura, né? E é a partir deles que eu estou pensando essa ideia de governança e das mudanças que aconteceram ali dentro. Então, a FTIP, inicialmente, ela chega para controlar, para retomar a prisão, né? Dar a prisão ao Estado. E o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, que ele vai fazer uma primeira inspeção logo depois do massacre de Alcaçuz, ele acha positivo esse controle, né, da prisão. Acha que os presos precisam estar em celas, fechados, sem celular. E o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura também criticava muito o fato de que os presos eles distribuíam livremente os alimentos, né, o que poderia abrir uma série de violências, né? Então, por exemplo, eu vou distribuir os alimentos, eu dou para o Wellington, mas eu não dou para a Jânia, e aí você tem umas relações de poder. Então, inicialmente, o FTIP chega num contexto de caos, né? Recebe o Estado do Rio Grande do Norte, que até antes tinha poucos recursos voltados para a segurança pública. Desde 2017 tem um texto que está para ser publicado no IPEA. O Estado do Rio Grande do Norte ele ganhou foi milhões e milhões e milhões e milhões de recursos, né, do DPEM. E tudo que tem sido investido em viatura, em colete, em aumento de policiais penais, etc., e nenhuma modificação em termos de melhorias do sistema prisional. Né? Quando o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura chega da primeira vez, era um contexto de caos, né, de mortes, né, de os presos livres, fora das celas. Então, é retomar o controle, e a partir de então começa uma série de mudanças arquitetônicas dentro da prisão. Então, hoje está muito mais difícil fugir de Alcaçuz, quase impossível. Há um controle também em relação à corrupção dos policiais penais. Então, a Alcaçuz hoje você não tem, a princípio, né, até onde a gente sabe, não tem celular, não tem mais drogas. Cortou-se, desde então, as visitas íntimas, não entra nenhum tipo de alimento, né, e uma série de restrições foram colocadas. E o FTIP ele também criou um procedimento, né, um modelo disciplinar, em que os presos, por exemplo, eles não têm mais banho de sol a cada 15 dias, meia hora, e eles criaram uma posição de procedimento, que eu não sei se vocês já ouviram falar, em que os presos de Alcaçuz, às vezes, têm que ficar até 8 horas dentro dessa posição de procedimento. Eles têm que ficar sentados no chão, com a cabeça entre os joelhos, com a cabeça baixa, com as mãos atrás aqui, né, como eu esqueci, da nuca, esqueci. E os policiais penais ainda batem com cacetete nas mãos desses presos e não tem tratamento, então essas mãos elas ficam completamente inviabilizadas depois, né? Então, é um sistema de tortura. Então, depois do massacre de Alcaçuz, os presos ficaram sem assistência médica, sem assistente à saúde, sem assistência jurídica, e uma série de outras questões começaram. E hoje a gente tem um regime implementado do procedimento. Eles são proibidos de falar, eles são proibidos de olhar na cara de qualquer policial penal, eles só podem falar com autorização expressa. Eles ficam até 8 horas por dia nessa posição, celas superlotadas, né, com uma comida imprópria para o consumo humano. E uma das coisas que eu acho muito grave, que me machuca muito, é o fato da privação à água, principalmente a água potável, e a questão da sede, né? Porque em Alcaçuz você só recebe água, os presos só recebem água 90 minutos por dia, de 6 às 6h30 da manhã, meio-dia e meia, depois 6 às 6h30 da tarde. E as celas, cada cela tem 30 pessoas. Vocês imaginam 30 homens tendo que tomar banho, lavar a roupa, fazer a higiene da cela e ainda fazer as necessidades deles, porque, inclusive, a água da privada é cortada. Hoje, em Alcaçuz, até o papel higiênico está proibido. Né? Não entra caneta, não entra papel, não entra nada. Né? Os presos começaram a escrever muito como uma forma de resistência e para não enlouquecer em tampinhas de marmita, né? E agora até as tampas de marmita são recolhidas para que eles não possam, né, mais escrever. Enfim, então, é esse o contexto que a gente vive. As prisões do Estado do Rio Grande do Norte estão absolutamente fechadas e
hoje a Alcaçuz tem sido vendida como uma prisão modelo, né? Ela consegue articular uma narrativa pública que vai ser capaz de arrumar recursos. Então, vamos fazer um projeto de remissão de pena pela leitura, mas ele só existe no papel, está fechado para a universidade de uma forma geral. Então, foi esse modelo que a FTIP criou e que o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura inicialmente achou positivo, e depois, no segundo e terceiro relatório, eles começam a criticar, né? E hoje, o último relatório, que foi elaborado em 2023, o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura fala que a FTIP tem que ser extinta, porque ela é uma prática de tortura no sistema prisional, e que recebe muito dinheiro e que tem muito apoio, inclusive, do Departamento Nacional, né, penitenciário. E, a partir de... eu entendo a Alcaçuz como um laboratório que criou isso e que está expandindo esse modelo para fora, né? Então, por exemplo, o Mauro Albuquerque, que era então secretário na época, que foi um fomentador, hoje ele está no Ceará, então, e ele, enfim, tenta exportar todo esse tipo de procedimento que é de tortura, né, em relação ao sistema prisional como um todo. Então, os 4 relatórios que o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, o segundo, o terceiro e o quarto, vão fazer várias denúncias de violações de direitos humanos, e eles também vão tentar monitorar, né, as coisas absurdas, né, que acontecem em Alcaçuz. Por exemplo, antes do massacre, havia 2 anos que nenhum juiz fazia fiscalização in loco dentro da prisão. Então, uma da recomendação do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura é que os juízes fizessem esse monitoramento, essa fiscalização. É um dos pedidos. 2 anos depois, em 2022, quando no segundo relatório do Mecanismo de Combate à Tortura, em 2022, se descobre que nenhum juiz tinha ido fazer uma fiscalização em Alcaçuz, até hoje. E essa situação permanece. O Ministério Público, por exemplo, é uma instituição que ela acoberta todo esse tipo de tortura, porque ela não responsabiliza e não... Se um juiz não faz a fiscalização, o Ministério Público ele deveria o quê? Cobrar essa fiscalização, mas ele não cobra, né? Então, por exemplo, para vocês terem ideia, no último relatório do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, eles falam que a prisão de Alcaçuz tinha mais ou menos 1.600 pessoas. Dessas 1.600 pessoas, 70% delas estavam com doenças intestinais graves e com diarreia, né? Que é fruto de uma comida extremamente indigna, né? E além de ser pouca, a comida é azeda, é ruim e ainda abre espaço. Por exemplo, eu sou mais gulosa que a Jânia come só metade da quentinha dela, e aí eu compro dela por R$50 uma quentinha, e aí a minha família, né, ela vai entrando num processo de endividamento, né? Enfim, hoje, o que o mecanismo... E eu sei que o mecanismo fez várias recomendações de fiscalização, de atuação do Mecanismo Nacional de Tortura. Ele expõe a precariedade de todos os serviços de atores, por exemplo, o IML. Né? O IML, eu tive uma familiar que eu conheci, que o marido dela foi decapitado durante o massacre de Alcaçuz. Ele tinha roubado um celular, que ele devolveu esse celular depois. Enfim, toda a questão da seletividade, né, judicial, era um negro da periferia, e ele foi decapitado lá, e ela falou assim, eu não quero... Será que dá para esperar? Dá para tentar achar a cabeça do meu marido? Né? E eles falaram, olha, se você quiser, a gente vai deixar apodrecendo aqui. Né? E quando ela recebeu o corpo do marido dela, ela só reconheceu por uma tatuagem, né, numa foto de uma tatuagem, que ela não teve acesso ao corpo, ela fez assim, tinha pedaços de corpo ali dentro. Né? E ela perguntou, falou assim, professora Juliana, será que aqueles pedaços de corpo eram mesmo do meu marido ou não? E a gente nunca vai saber, porque o IML nunca fez um exame de DNA. A tortura que acontece dentro do sistema prisional de Alcaçuz,
ela é a gente, quem é de fora, é um fechamento para a universidade, né? Quem pode entrar como Ministério Público e juiz não entra, né? Eu cheguei a levar fotos, né, de pessoas com os dedos quebrados para juiz, e o juiz falou que não era uma prova digna de ser reconhecida como tortura. Então, há todo um aparelhamento, né? Por exemplo, se uma pessoa é torturada, o IML deve proceder ao exame de corpo de delito, não faz esse exame também corretamente. Então, é todo um sistema infernal, né? De transformar, de matar lentamente aquelas pessoas e as suas famílias, né? E, mesmo assim, o Estado recebeu muito dinheiro, como eu falei, e muito dinheiro, inclusive, devolvido, milhões devolvidos por falta de projeto, né? E nos 4 relatórios do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, eles vão monitorando as recomendações que eles vão fazer. No último, praticamente, de mais de 70 recomendações, o Estado tinha seguido apenas 1 ou 2 recomendações. Ou seja, um processo descarado de rejeitar qualquer recomendação de melhoria da dignidade para os custodiados no sistema prisional, né? Então, a pergunta que eu coloco é assim: por que a gente tem, as recomendações do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura não têm aderência, enquanto a FTIP ela se coloca como cada vez mais aderente, cada vez com mais recursos e cada vez com uma política mais fundamentada na tortura sistemática de corpos que a gente sabe que são negros e são periféricos, e a maior parte são pessoas. Em Alcaçuz, por exemplo, 70% não tem nem a certidão, não tem nem a carteira de identidade. 70% não tem nem o nível básico de ensino. Então, é um sistema, né, de aniquilação, de destruição de corpos negros, com recursos altíssimos provenientes do governo nacional, do governo federal, e com a participação cúmplice o quê? Do Ministério Público, da Vara de Execuções Penais de Nísia Floresta, onde está sediada a prisão de Alcaçuz, do TJRN também, que não cumpre as suas funções, né? E de todos nós, quando a gente pensa, né, que a questão da prisão ela está separada da nossa vida e a gente não se envolve tanto, né? Porque a prisão, a partir de tudo que aconteceu, além dessa mudança drástica em relação à questão da segurança, e hoje Natal está se colocando também, em 2017 e 2018, a taxa de homicídio foi lá para a altura, foi considerada uma das cidades mais violentas do mundo, porque a guerra na prisão ela passou para a guerra nas ruas e aconteceu tudo isso, muitas mortes de mulheres em 2017 e 2018, muitas pessoas tendo que abandonar suas próprias casas, mulheres, por exemplo, eu sou namorada do Wellington, o Wellington mora numa favela de uma facção e eu sou de outra, se eu fosse visitar a dele, eu era decretada e era morta, isso aconteceu hoje. Natal está sendo vendida como uma capital super segura, né, tem um monte de viatura lá, mas, dentro do sistema prisional, a gente tem esse horror. Eu acho que eu tenho lido várias coisas de várias prisões do Brasil e é impressionante como a prisão, o estado do Rio Grande do Norte, ele é resistente a qualquer ampliação da dignidade de custodiados dentro do sistema prisional e contra as próprias questões, contra os direitos humanos. Inclusive, para quem não sabe, enquanto as mulheres denunciavam isso o tempo todo, né, essas violações, elas eram caladas, colocadas como criminosas, né, como mentirosas. E quando eu comecei, como professora branca, falar sobre isso, eu fui ameaçada de morte. Eu tive que sair do Estado, né, porque eu passei a ser uma voz que começou a falar demais o que não deveria ser falado, né? E aí que eu continuo falando demais, né? Falando do que não deveria ser falado, mas que mostrando exatamente como todos esses órgãos que deveriam zelar por uma política mais digna e zelar pelo monitoramento das ações que o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, eles fazem questão de não segui-las. Parece um projeto de não seguir. E aí eu trago, para concluir, uma reflexão, né, sobre essa questão, por que cada vez mais a FTIP, todo esse modelo, ele tem cada vez mais ampliação e cada vez mais legitimidade no Estado. Eu acho que a gente precisa criticar e refletir um pouco sobre isso.
Enfim, e hoje a situação, assim como no Rio Grande do Norte, assim como em Fortaleza, em Natal, é extremamente grave também, né? Não só dentro do sistema prisional, porque hoje a gente está tendo novas guerras, ou seja, novas guerras na cidade, porque no contexto do massacre de Alcaçuz, o Sindicato do Crime era aliado do Comando Vermelho contra o primeiro comando da capital, o PCC. E, atualmente, o Comando Vermelho ele rompeu com o Sindicato do Crime, e então eles estão em guerra, em tomadas de território. Na sexta-feira mesmo, agora, teve um senhor que ele foi retirado da casa dele, levado para o matagal e assassinado. Então, é essa a dinâmica que a gente está vivendo em Natal, que está se vendendo como uma cidade super segura agora e como idealizadora de uma prisão modelo. Então, é isso um pouco que eu queria colocar para vocês. E obrigado, desculpa aí se eu falei muito. E aí a gente tem tempo para debate. Infelizmente, mais uma vez, o Marcos Cardoso não pôde estar aqui conosco, que seria muito interessante ele trazer a perspectiva do Amapá, do Norte, da Amazônia, né, que cada vez mais a Amazônia está, né, sendo territórios de interesse das facções criminosas, terras indígenas e tudo mais, né? E aí o Rio Grande do Norte, Natal, o Rio Grande do Norte, Ceará e a Paraíba são muito importantes por causa, né, da proximidade com a Europa e dos portos, né? Então as dinâmicas estão mais ou menos acontecendo ali, semelhantes ali, e uma vai se implicando na outra. Ok? Mas aí eu fico à disposição, eu e a Jânia, para questões, comentários. Tá bom. Boa tarde, meu nome é Bruna. Eu sou aqui do Nadir, mas também estive na faculdade de Direito. Está baixo? Está bem baixo? Eu acho que eu falo baixo. Tá certo? Tá bom. Então, eu sou aqui do Nadir, componho o Nadir, mas também estive recentemente na faculdade de Direito da UFBA, em Salvador. E aí eu gostaria de perguntar para vocês se vocês observam que esses movimentos de facções são recentes, bastante recentes, porque, de fato, a presença das facções na cidade de Salvador, ela tem impactado realmente o cotidiano das pessoas, né? Tem um avanço aí bastante notório e que me chocou, assim, no primeiro momento, especialmente até pela dinâmica da UFBA no campus da federação. Então, tinham aulas que eram canceladas, né, e tudo mais. Mas eu fiquei também com uma curiosidade de vocês, especialmente por lidar com esse estado que é paralelo, esse estado que é invisível, né, de forças. Como é que é a inserção de vocês enquanto pesquisadoras nesse campo, né? Quais são os desafios, enfim, como é que vocês conseguem descrever, né, essas dinâmicas entre essas facções, assim? Tá bom? Obrigada pela mesa. E eu queria também reconhecer as vozes, né, de vocês do Nordeste, aqui em São Paulo, e trazer essa pesquisa, essa visão, essa perspectiva de lá para cá. Eu acho que é muito importante para a gente dialogar com outros estados e com, enfim, fazer essa troca entre conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada. A gente faz uma rodada e depois... Bom, boa tarde, eu sou a Bruna. Obrigada demais, muito interessante ouvir vocês. Eu estou fazendo um campo no Ceará, então, várias coisas que a gente viu em loco veio na fala da Jânia, mas eu tenho algumas perguntas e algumas, enfim, colocações, não sei o que é colocação, o que é pergunta, mas vou colocar aqui. Uma é o plano Pena Justa, que está... né, vem do CNJ agora, tem 1 ano, os estados estão se organizando. Queria ouvir como é que está esse desenvolvimento do Pena Justa, tanto no Rio Grande do Norte quanto no Ceará, e se vocês veem alguma perspectiva, porque, além do Pena Justa, ele é lindíssimo, mas a gente sabe quais são todas as dificuldades de implementação. Queria ouvir como é que está nos estados. Com relação ao Ceará, Jane, eu pensei, a gente viu em campo uma negação muito grande de que as facções mandam na prisão. Então, uma fala institucional de que a gente não reconhece facção.
Aí você chega na prisão assim, ó, essa ala é PCC, essa ala é CV, você fala, bom, não reconhece, mas está dividindo, né? Como é que você vê essa discrepância entre a fala de não reconhecimento e a estruturação desses espaços? E sobre a FTIP, uma coisa que a gente percebeu muito em campo também, Ju, é que a gente tem visto uma federalização das forças da Polícia Penal, tanto da Polícia Penal Estadual quanto das Polícias Penais Federais. Então, o que a gente percebeu é que assim, existe um intercâmbio, uma exportação via estados de uma coisa que funcionou teoricamente em um, vai para o outro, e um fluxo, né? Então, quando a gente pensa em federalização, a gente não está falando só de um sistema federal e um sistema estadual, mas uma federalização no sentido de geográfica, de trânsito entre forças policiais de diferentes estados, e aí isso vem com cursos de capacitação. Mauro Albuquerque sai do Rio Grande do Norte e vai para o Ceará. Então, assim, tem um intercâmbio do que, de acordo com a perspectiva da Polícia Penal, tem dado certo. E aí, o que tem dado certo é uma redução cada vez maior de direitos. Né? Então, assim, tira o celular, tira a visita íntima, tira a televisão, tira tudo, tira o banho de sol, tira tudo. Né? Essas prisões não tem. Ceará, por exemplo, você chega, está pacificada a prisão, está cheirosa, está limpinha, está organizada, não tem nada, não tem um banho de sol, não tem um direito garantido, não tem. Então, assim, uma exportação de um modelo de privação, né? Inclusive, e de troca de benefícios. Então, a gente vai abrir a água por mais tempo se tal coisa acontecer. Então, assim, a gente vê muito, e a Polícia Penal se empoderando cada vez mais. Então, enfim, queria colocar e ouvir vocês um pouco sobre isso. Obrigada. Porque está gravando. Pode? Aí você vem depois, aí a gente responde e abre de novo, tá? Para a gente responder, né? Gente, obrigada por vocês terem vindo. Eu queria, Juliana, na verdade, saber se você tem trabalhado, como é que tem se dado atenção entre os relatórios do mecanismo, o governo do Estado e o governo federal, né? Governos do Partido dos Trabalhadores, uma mulher governadora. Como é que isso tensiona? Porque eu acho que essa é uma grande questão, né? Os dados de letalidade na Bahia, governo também de esquerda. Isso eu acho que é um problemão. Queria te ouvir sobre isso e como é que vocês avançaram nesse ponto, se avançaram. Mas aí a gente abre outro bloco, tá bom? Oi, boa tarde. Queria parabenizar, né, as duas. Enfim, foi uma excelente mesa de assunto que, infelizmente, a gente conhece bem de perto, né? A Jânia, né, só tentar dialogar um pouco com você. Eu sou a Renata, eu estou vindo do Rio de Janeiro. Apesar de ser baiana, já vivo no Rio há muito tempo. E, com relação às facções, né, que a gente tem um maior conhecimento sobre as facções que são mais localizadas no Rio de Janeiro, São Paulo, né, e que a gente sempre teve também, desses governos, sobretudo do Rio de Janeiro, uma tentativa de não reconhecer também as facções, e, em um dado momento, eles resolvem reconhecer da pior maneira possível, que existe um documento que, na hora que você é preso, você diz para onde você vai, né? Qual é a sua facção, né? E, se você não tem nenhuma, você passa a ter, né? Então, a responsabilidade total, né, do Estado, né, no fortalecimento dessas facções. Eu acho que isso, né, é um ponto da pesquisa que é legal da gente dialogar com esses outros estados. E a Juliana, eu fiquei querendo te ouvir, porque você se baseou em 4 relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e aí dizendo que eu sou do Rio. Tem 2 companheiras aqui também que já também querem te fazer perguntas. Eu fui do Mecanismo do Rio de Janeiro, elas são do Mecanismo do Rio de Janeiro. O Mecanismo do Rio de Janeiro foi o primeiro do país, né? Antes do nacional, né? Foi o do Rio. E eu me pergunto se não tem, então, no Rio Grande do Norte, né? Porque isso, eu acho que o primeiro relatório da Nacional ser contrário, né, a tudo que estava acontecendo ali, eu acho que diz de pessoas que não estão ali,
né, você conseguiria ter reconhecido, né, melhor as violações que ali aconteciam, e por isso que a gente fala de que, bem, a gente não, né, as convenções internacionais falam da necessidade de você ter mecanismos estaduais para que você possa acompanhar e que você possa monitorar e fazer fiscalizações. E aí, se não tem, Natal, se não tem nenhuma movimentação para isso, né, porque eu lembro que a gente ia a vários outros estados, São Paulo, por exemplo, a gente veio aqui inúmeras vezes, mas o PCC não deixa, né, para a gente ser bem específica. Não há, é como se não tivesse necessidade de um mecanismo, porque já tem uma organização, né? Não precisa que se fiscalize, aqui a gente resolve, né? Enquanto as outras unidades, em outros estados, a gente entende que é a chegada de alguém que vem para essa fiscalização das violações de direitos humanos e que, em alguma medida, é bem recebido, né? Eu digo pelos internos, né? Não por quem os administra, né? Obviamente. Então, assim, eu ouvi isso, se Natal, porque eu vejo, você tem uma pesquisa incrível, né? Traz aí um detalhamento incrível sobre o que está acontecendo em Natal. E aí eu queria saber disso, porque eu acho que tem tudo, né? Todo o caminho para conseguir. No Rio de Janeiro, por exemplo, o mecanismo está dentro da Assembleia Legislativa, mas ele consegue ter alguma autonomia com base nos movimentos sociais, né? Na sociedade civil, nos conselhos regionais, Conselho de Serviço Social, Conselho de Psicologia, OAB, enfim, que estão ali também muito junto, né, tentando dar algum respaldo, ainda que a gente saiba que não é um trabalho fácil, né, você mesma disse que foi ameaçada de morte, então não é algo tranquilo, né, de se instituir. Mas, na verdade, era essa a pergunta. Eu queria te ouvir, porque eu fiquei imaginando que seria um mecanismo muito atuante, se tivesse, por exemplo, a sua presença lá. Muito obrigada pelas questões. Eu vou começar vou respondendo por você. A primeira recomendação que o Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura foi pela constituição do mecanismo estadual. Mas não consegue se avançar. E, em Natal, você tem aqui os movimentos sociais muito fragilizados. As famílias, eu lembro que antes do massacre, assim, elas escondiam os rostos, eram muito maltratadas, né? E aí, do massacre, depois a gente começou a organizar, a gente ia para um fórum, elas sentavam na mesa, pediam um cafezinho, etc. Mas hoje, como se nada existisse. É uma falta de, assim, o Luiz Roberto Cardoso está trabalhando um conceito de sujeição civil, que eu acho que é bem interessante, quando ele fala que a pessoa ela nem acha que precisa ter direitos. Então, a gente sente muito isso. Então, elas voltaram. E é muito difícil você conseguir. Eu sou de Brasília, estou em Natal desde 2010. Lá em Natal são as redes familiares muito fortes. É muito difícil se movimentar diante dessas redes familiares. E muitas conexões. Às vezes, o policial penal é casado com alguém que está na defensoria pública. Isso corrompe tudo. Então, é um fechamento horrível. E o Comitê de Combate, o Comitê Estadual é uma demanda muito forte, é o que o mecanismo está insistindo em todos os relatórios, e é uma coisa sempre invisibilizada. E eles nunca iam me deixar fazer parte, absolutamente. Porque se eles fizessem, era só para inglês ver, vitrine. Né? E aí, respondendo a fala da Bruna, inclusive, a questão da Bruna, sobre o pena justa, eu acho excelente em termos, mas que é vitrine também. Eu mesma fui convidada para fazer parte do Pena Justa no Rio Grande do Norte, o reitor me indicou, eu estou lá, vai estar constando o meu nome, e eu nunca fui chamada para nenhuma reunião. Muitos movimentos familiares estão denunciando, inclusive, o Pena Justa, dizendo que não teve escuta das famílias. Né? Então, é uma situação bem complicada. Né? Bom, os desafios, né, que você fez a pergunta, os desafios para você entrar na prisão são enormes. No Rio Grande do Norte, eu não consigo mais entrar, de jeito nenhum. Eu tenho trabalhado com a PAC, que é um outro tipo de prisão, né, diferenciado, em que é um outro sistema. Aí eu tenho presença e minha pesquisa é muito com as famílias, né, porque você não tem acesso, é muito difícil. E se vocês forem lá ao Caçuz, vocês vão encontrar um monte de projetos lindos, assim, de ressocialização, de canteiro, mas, na prática, você não tem nada, e não entra a sociedade civil para fiscalizar, e você não tem uma sociedade civil organizada também contra isso. Né? Bom, e aí também
Bruna, quando você colocou, né, sobre a questão, fala que não reconhece facção no Ceará, né? Essa é uma fala do Mauro Albuquerque, muito forte, porque ele tenta negar, ele tenta destruir qualquer forma de governança prisional. Ele quer aniquilar qualquer forma de... Então, reconhecer que as facções existem, por um lado, é dar poder a elas. E eles querem... Por isso que, muitas vezes, por exemplo, no Rio Grande do Norte, eu já dei várias entrevistas, mas nunca o nome de uma facção é pronunciado, porque eles acham que, se você falar, você vai estar, né, alimentando aquilo, quando é um fenômeno que já existe e que está afetando horrivelmente a vida de todo mundo. Tem uma pesquisa do GENI, no Rio de Janeiro, né, do Grupo de Estudo de Ilegalismo, eu não vou saber qual, que eles fizeram uma pesquisa para saber quantos dias de aula as crianças das comunidades perdem por ano com a questão da violência urbana, né, das facções, etc., né? Então, assim, mas é uma coisa bem complicada isso, né, porque ele não quer reconhecer, mas, ao mesmo tempo, as facções estão lá, estão divididas por lugares. E aí eu não sei se vocês viram que teve um PL agora, nessa semana, que está tentando votar para que acabe essa separação das prisões entre facções. Aí a gente, no Brasil, as consequências, eu acredito que vão ser bastante terríveis, né? E é uma tentativa enfim, né? Então, assim, mas o meu acesso então é super complicado, inclusive ameaçada eu fui, né? E aí a gente vai tentando comer pelas beiradas e vai dando certo, né? Bruna, também você falou, é um processo de federalização mesmo de um modelo de polícia penal. E o Mauro Albuquerque, ele é uma referência muito forte, inclusive é ele que dá os cursos de formação para todos os policiais penais do Brasil. E só em Natal ele saiu, mas o laboratório dele continua, porque ele formou 520 novos policiais penais. O Mecanismo Nacional de Combate à Tortura sugeriu que deveria ter mais policiais penais. Isso foi uma recomendação aceita. Né? Agora, em relação também à outra pergunta, né, as facções no Estado, o Rio Grande do Norte, assim como o Ceará, é um Estado governado por um governo de esquerda, um governo petista, mas as práticas são semelhantes a qualquer governo de direita, só não na formalidade, no discurso formal. E mesmo no discurso formal é um discurso bastante omisso, porque a esquerda, infelizmente, ela não tem coragem de enfrentar essa pauta. Ela tem medo de perder votos, e a gente faz mais do medo. Eu fico revoltada, né, com um governo petista de uma professora de devolver milhares e milhares de reais porque não faz um projeto de ressocialização, por investir tudo que é em viatura, colete, armamento. É um governo do PT, de uma professora universitária, né? Então, essa é uma questão bem complexa, muito delicada, porque muita gente não quer falar sobre isso, mas que a gente precisa enfrentar, né? Porque, enquanto a direita ela manifesta publicamente esse ódio aos direitos humanos, a gente não reconhece isso, a gente vai contra, mas, na prática, a gente não muda essa estrutura. Não muda. Né? Enfim, acho que é isso, essa resposta que eu queria colocar, e seria super importante o mecanismo lá, a gente quer muito, mas a gente não consegue. São várias estruturas que cerceiam qualquer tipo de melhoria dentro do sistema e qualquer mobilização maior das mulheres, dos familiares de presos e dos próprios egressos do sistema. Então, é muito complicado o Estado do Rio Grande do Norte, apesar de toda a aura, né? E a gente está com muitos problemas agora, que esse modelo que está sendo vendido, etc., a gente está em guerra na cidade, né? Em Pipa mesmo, Paraíso Litorâneo, está tendo execução dentro nas ruas principais de Pipa, né? Enfim, é isso. Vou passar para a Jânia. Obrigada pelas perguntas. Então, né? Vamos tentar começar pela sequência. Eu anotei seu nome, Bruna. Que a Bruna também. Então, Bruna, as facções é recente a atuação nessa questão de como um poder de gerir a vida das pessoas.
mas tanto o CV como o PCC já atuavam no Nordeste, no Ceará especificamente, há mais tempo. O PCC, né, houve 3 grandes assaltos em Fortaleza, a 2 empresas de guarda-valores e o assalto ao Banco Central, né? Que também o governo do Estado, as polícias não gostam que diga que era o PCC. Ah, não foi, porque o PCC não botou uma bandeira que nem botava nas rebeliões prisionais e não tinha um PCC, mas os métodos, as formas de organizar, as próprias armas, o que se utilizou em alguns casos, tudo demonstram a presença do PCC. E aí ficou, né, desses casos, alguns presos integrantes do PCC, né? E essas pessoas batizaram diversos presos dentro do IPPS, que era a antiga prisão de segurança máxima. Dessa forma, o PCC, as pessoas quando ficam presas, sobretudo o assaltante de banco, estelionatário, que é acostumado a pegar assim numa quantidade de dinheiro que presos que lidam com casos menores não têm costume, quando eles chegam na prisão, a facção providencia alguma coisa para que a pessoa continue tendo renda. E foi assim que chegou a cocaína e a maconha skunk do PCC à Fortaleza. Então, já existia o PCC, mas muito restrito de alguns integrantes e muito no campo da distribuição. Só que, mais recentemente, começou a chamar mais a atenção. Para se ter uma ideia, em 2016, o irmão do Marcola, o Alejandro Camacho, agiu como um verdadeiro diplomata, porque estava lá aquela briga de gangue, a GDE e o CV sem se entender, ele foi em todas as favelas, negociou acordos de paz, convenceu todo mundo que era melhor ganhar dinheiro sem briga. E aí teve motociatas na cidade, que as pessoas não sabiam, a imprensa não sabia o que era. Teve passeatas em que 90 pessoas foram detidas em Sobral, que é uma das maiores cidades do interior. Então, teve esse fenômeno da paz, né? Paz no crime. E, nesse período, é tão interessante a força que até os meninos não assaltavam mais, porque dizia que era tão grande o poder simbólico e efetivo dessa questão da paz, gente que vivia brigando por conta lá da guerra de gangues, passavam a fazer churrasco em conjunto. Nesse campo, o Ceará viveu uma paz muito pouco duradoura, porque veio a morte do Rafá, e aí teve Alcaçuz, e no Ceará o CV e a FDN declararam guerra ao PCC. Eu comecei a ter assalto a integrante, a ter acesso por conta da pesquisa com os assaltos que eu desenvolvo desde o ano 2000. Então, assim, muitos integrantes antigos do PCC, né, inclusive, né, passaram em um determinado momento a atuar como no tráfico de varejo de dentro da prisão, mas não que fosse esse o objetivo, né? E que se tornaram pessoas muito ricas, porque foram eles que começaram a ver que atuar no Ceará era viável para exportação e tudo mais. Então, a atuação do PCC, ela tem também uma presença do PCC, porque Fortaleza é uma cidade interessante para as facções, para a lavanderia das facções, né? É uma cidade que se tem muitos condomínios novos, em que compram-se muitos imóveis da orla, metade do prédio, ninguém sabe quem é o dono, lojas que surgem do nada. Então, Fortaleza também tem esse lugar de ser uma lavanderia das facções, sobretudo do PCC. O CV, Fernandinho Beramar, já teve casa no Montese, já teve, organizou, nos anos 80, teve assalto, mas essa presença disputando ocorreu com aquela expulsão icônica, no Alemão, né, que todo o Brasil inteiro acompanhou pela televisão, os traficantes fugindo para a Vila Cruzeiro, e aí houve uma disseminação de
pessoas que não podiam mais ficar no Alemão em diversas capitais, e Fortaleza foi uma delas. Então, esse interesse de controlar o tráfico, de estar ali controlando a distribuição, também se deu por isso, né? A GDE, eu conheço muitas pessoas que são usuários habituais, e é muito interessante, tem pouco trabalho, né? Tem um trabalho da Carolina sobre o Rio, mas é pouco ainda sobre a importância dos usuários, porque um dos motivos, inclusive, da ascensão da massa, foi porque a cocaína do CV não estava boa. E aí, assim, tinha que vender por um preço, e não posso mais pegar desse cara que eu vou ter prejuízo, que está vindo antes de São Paulo, não sei o quê. Então, os usuários, assim, é muito interessante. A peregrinação, não presta de lugar tal, vamos para a favela Pôr do Sol. E como eles vão territorializando a cidade dessa forma e tendo essa capacidade de modelar construção e dissolução de alianças nesse sentido. É interessante. E é uma entrada interessante, porque os traficantes, com alguns usuários, eles são muito acessíveis, assim, contam muitas coisas e tudo. Então, dá para se conversar até com o pessoal da GDE, que são considerados mais arredios. É um caminho também. A Bruna Angotti, perguntou... Então, Bruna, o cara que provocou Alcaçuz em Natal, né, foi levado para o Ceará, e ele é uma espécie de... Não sei, é um intelectual, mas também ele elaborou um método, um modelo de gestão, é como se fosse um coach, que é o Mauro Filho. As pessoas que lidam com o sistema prisional, os administradores, muitos são fãs do Mauro Filho, porque ele criou um método limpinho, assim, né? Não se usa essa palavra, mas uma coisa bem de higienização. O que ele fez no Ceará? Ele desativou, durante a pandemia, tinha umas 20 prisões, né? Essa coisa, tinha delegacia no interior, que você cumpria pena, mas você lavava o carro do delegado, você podia ir comprar picolé do outro lado da rua e tudo. Então, você tinha aí milhares de pessoas cumprindo pena nesse regime em delegacias do interior, e era de considerar liberdade. Aí ele fechou, tirou todo mundo, botou só em 2, não avisou para onde os presos iam. Muitas famílias ficaram 3 meses sem saber onde estava, proibiu visita íntima. Durante 3 anos, no Ceará, ficou sem receber visita íntima, cortou, batia nas mãos dos presos. Foi, assim, algo escandaloso o que ocorreu lá. O Ceará foi denunciado às instituições internacionais de direitos humanos, e tudo ocorrendo sem que as pessoas ficassem sabendo, né? Tudo muito fechado, não repercutia na mídia. Mas o fato é que ele criou um método que, para evitar o telefone, que as pessoas, antes de ir para o banho de sol, você passa por todo um ritual, levanta, e aí a pessoa mesmo, o agente penitenciário, você fica aqui na cela, e aí o agente penitenciário levanta, passa a mão aqui, que é para mostrar que não tem nada. Faz assim. Então, fica aqueles presos daquela cela uns 10 minutos fazendo todo esse conjunto de movimentos que mostra que ele não tem celular, que não tem nenhum tipo de arma. E aí isso também ficou muito pesado para os agentes prisionais, que passaram a trabalhar mais horas por dia. Então, assim, tem casos de agentes se matando, agentes com depressão. Outra coisa que ele fez foi incentivar a cabuetagem, né, que é premiar quem dedurasse integrantes de facção. Então, ele fez algumas coisas assim, totalmente
antiéticas, desumanas, mas tudo isso no ambiente das prisões e demorou a sair matéria e tudo, mas continua assim. Bruna fez pesquisa recente, ela tem mais dados que eu sobre o universo da prisão, porque está cada vez, vocês inclusive só conseguiram entrar porque eu acho que foi uma juíza, né, que autorizou, porque fazer pesquisa em prisão no Ceará hoje é muito difícil de entrar. O que mais? Sim, tem essa discrepância. Realmente, assim, né, o governo Cid, início, o governo Camilo não admitia, não tinha facção no Ceará. Foi preciso a GDE botar 4 carros com dinamite no Palácio da Abolição e botar uns salves lá e tudo, né? Dizendo, inclusive xingando o governador, dizendo assim uns nomes estranhos e tudo. E aí assim, né? Aí veio todo um reforço de polícia, ficou impossível negar. Mas é interessante, como tanto dentro das prisões como fora, ainda continua, tem toda uma modificação na política de segurança, mas as facções não existem. Uma coisa que hoje não tem como ser o pesquisador fazer mais pesquisa usando a mídia, porque no Ceará não falam os nomes da facção mais. A gente meio que supõe pelas características, mas também a imprensa meio que sofre pressão para não falar o nome. E aí uma coisa que a polícia faz também, né, é apagar o nome da... porque, assim, na linguagem das pessoas que trabalham no tráfico, um é PCC, 2 CV, 3 GDE e 4 a polícia já falava, o 4 é agente. E aí, assim, se apresentava como uma 4ª força, que a gente não tem medo dizendo que é a polícia, então a gente é o 4 agora, e aí tinha uma coisa de apagar a sigla da facção, né, dos muros, de todos os lugares, e botar, tipo, tinha CV Ceará, e aí botava PM 2022. Então, que mais? É isso, essa discrepância é real, é o que você viu mesmo, entre o discurso, né, de que não se admite a presença de facção, mas que... quando você observa o funcionamento, outra coisa, né? Os limites dessa grande quantidade de prisão é que prender é fortalecer as facções, porque se na prisão elas continuam se estruturando, né? Se organizando e até, né, inclusive muitas pessoas, né, que chegam e que essa coisa de ser rua a rua lá no Ceará é porque a pessoa está presa, aí chega lá, aderiu a uma facção, aí quando volta, ela está na rua, todo mundo ali é uma facção, mas se ela é a outra, aí fica. Então, as saídas das prisões, elas vão mexendo na configuração geográfica de quem do tráfico fora, né, e da organização da vida nas favelas. Pois é, Juliano, tem uma coisa, né, dos governadores de direita, é que, assim, de esquerda tem uma política parecida com a de direita, e por isso que esse decreto foi importantíssimo, esse decreto do Lewandowski. É porque os governadores do Nordeste tentavam implementar algumas medidas, né, mas tem um fenômeno chamado a greve branca. Se você tenta fazer alguma modificação no sentido de respeitar os direitos humanos, minimamente ter se a polícia faz uma chacina e o governador não pune ou faz alguma fala contra a polícia, aí os policiais respondem, sabe como? Quando ligam para o CIOPS para denunciar alguma coisa, eles ou não vão ou vão 2 horas depois. Aí isso vai enfraquecendo e vai aumentando sistematicamente os índices de crime violento. Então, por isso é que houve todo um estudo do Ministério da Justiça e foi preciso vir um decreto do governo federal e dizer, olha, se não
tomar as medidas, não vai ter mais dinheiro para a segurança pública, porque se os governadores fizerem isso, a polícia faz a greve branca e acaba e o governador não se reelege. Então, assim, com essa ascensão, esse simbolismo do bolsonarismo, do militarismo como ativo cultural, como você falou ontem, foi o período em que foi uma situação que os governadores de esquerda tiveram que lidar e que mantém essa situação. E assim, sabe, eu acho que esse decreto, né, a gente que pesquisa isso, é uma coisa para, toda vez que algum jornalista perguntasse, defender muito, porque eu acho que foi uma das coisas, a nível de política pública, mais importante dos últimos anos. Nesse sentido, porque essa questão dos governadores não poder, mesmo pensando de uma certa maneira, não poder punir polícia que mata, não poder sequer falar mal de uma chacina, né? Isso era uma situação efetiva. O governador faz uma declaração contra a polícia hoje, aí, semana seguinte, já tem uma série de medidas indiretas, a segurança pública começa a piorar por conta desses posicionamentos. Então, é um vespeiro, ou seja, é espinhoso também. Só que eu queria até falar só rapidinho que o Mauro Albuquerque também teve a mesma dinâmica lá no Ceará, de fechamento dos CDPs também, para concentrar todos em uma prisão só. E hoje, se vocês entrarem lá em Alcaçuz, por exemplo, vocês vão ver uma prisão limpa, organizada, etc. Não tem mais, por exemplo, a questão ele lutou contra a corrupção de policiais penais também, e aí muitos casos assim diz que ele era extremamente rígido, né? E ele também domina um discurso formal para receber recurso, mas ele não aplica esse recurso, mas ele domina essa tática. Ele está tentando criar esse modelo nacional, federalizar mesmo. Mas vou abrir mais para perguntas, se há mais gente. A lei que regula o uso da força pela polícia? Oi, gente, boa tarde. Eu estou aqui mais acompanhando a Anne, mas eu gostei da discussão, então queria fazer uma fala. Eu sou a Eliane, eu sou do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Além de ser integrante do mecanismo, eu sou familiar de um sobrevivente do cárcere, e a partir da minha atuação enquanto familiar de uma pessoa que passou pelo sistema prisional, eu passo a ser integrante do mecanismo no Rio. O Rio de Janeiro, o mecanismo do Rio, ele tem 15 anos, né? 2010, 15 anos. Ele surge da Lei 5.778. Os mecanismos e comitês no Brasil, eles surgem a partir das torturas praticadas na ditadura. O Brasil foi sentenciado e foi obrigado a criar mecanismos, né? Comitê é o único país que tem, é o Brasil. Nos outros países tem mecanismo, mas não tem comitê. Então, o mecanismo ele atua fazendo fiscalização em espaços de privação de liberdade. Como a Renata falou, depois do Rio veio o Nacional. E o Nacional ele atua no âmbito do Brasil inteiro. Os estaduais são importantes porque eles atuam dentro do território do Estado, mas o Nacional ele, né, vai para os outros estados e não tem uma atuação tão concreta como os mecanismos estaduais. No Rio de Janeiro, eu vou falar um pouco do Rio, né, e talvez um pouco dos outros estados também. No Rio, as unidades são divididas por facções, mas não quer dizer que todo mundo que está dentro das unidades são faccionados. Quando a pessoa é presa e ela não faz parte de uma facção, normalmente ela é inserida na unidade a partir do território que ela mora, né? Então, por exemplo, se você mora num território que tal facção domina, por lógica, você vai querer ficar numa unidade que é de domínio do território que você mora. E por questões de logística também, por questões de família visitar, entre outras coisas.
E também porque o Estado faz essa seleção, né? Muitas vezes a pessoa não tem opção. Um caso aí emblemático é o Oruan, né, que todo mundo sabe, que foi colocado no contexto do Comando Vermelho e tudo mais, mas ele foi colocado desta forma porque você precisa esclarecer lá dentro, de quando você entra, qual unidade que configura aquilo que você mora ou tudo mais, né? Então, o Oruan, que é o Mauro, é filho do Marcinho, ele não poderia estar em outra unidade que não a representação do pai dele, mas não quer dizer que ele seja faccionado, né? Isso fica a cargo da mídia colocar as pessoas nesse patamar, né? As questões das facções, né, então, no entendimento, enquanto uma pessoa familiar de uma pessoa que sobreviveu ao sistema prisional, antes de ser mecanismo, eu entendia que as pessoas que moram nas favelas e periferias, elas têm as suas vidas violadas de diversas formas, inclusive por falta de coisas, né? Então, as facções se apresentam como aquilo que vai trazer uma resposta, inclusive para as violações que são dadas dentro dos territórios. Então, muitas vezes, não é que você é do território, você escolheu ser faccionado. Você está num território violentado, criminalizado, que tem como dominante uma facção. Então, como é que você vai fazer? Você vai largar a sua casa, vai largar a sua família e vai morar em outro lugar? Isso é muito fácil para quem tem um emprego muito bem remunerado, mas para a periferia isso é impossível, né? Então, não dá para a gente configurar aquelas pessoas dessa forma. No Rio de Janeiro, tem as guerras de facções, sim, mas e também porque a gente não pode usar o Rio como exemplo em nenhum dos outros estados, né, principalmente do Nordeste, porque é uma outra característica, uma outra configuração, tem um outro histórico, assim como São Paulo também. Então, no Rio de Janeiro funciona assim, tem as guerras dos territórios, mas, normalmente, as pessoas que moram no território não são afetadas por essas guerras, a não ser que seus familiares tenham algum vínculo com aquela facção que está ali brigando pelo território. Fora isso, normalmente as pessoas continuam seguindo as suas vidas, né? Agora, isso eu queria só dar o panorama de como que é o Rio de Janeiro. O socioeducativo ele não é dividido por facções. O socioeducativo ele é dividido só nos alojamentos, né? Eles dividem um pouco pelas facções nos alojamentos, mas dentro do socioeducativo, não. Já o prisional, as unidades são divididas por facções. Essa guerra que acontece no Nordeste é muito parecida do que acontecia há um tempo atrás com o Rio de Janeiro, né? E hoje está num outro patamar, numa outra situação, porque já está mais consolidada, né? Ainda existe uma disputa muito ferrenha na região Nordeste sobre as questões dos territórios das facções. No Rio e São Paulo, isso já está meio que dado. Ainda existem as guerras, mas ainda está meio que dado. Então, né, lá ainda existe essa briga por território. Tanto no Rio Grande do Norte como no Ceará, principalmente no Ceará, existe um movimento de mães e familiares, tanto pelo desencarceramento quanto pelo genocídio de Estado. A Agenda Nacional pelo Desencarceramento tem atuação de pessoas que são pontos focais nesses estados e que são familiares que compõem esses movimentos. O estado do Ceará tem as meninas do SEDECA que fazem um trabalho brilhante, tem as mães do Curió, que hoje, se eu não me engano, teve audiência sobre a chacina do Curió, e são mulheres que são extremamente aguerridas, estão no front para brigar por seus familiares, né? Porque a gente tem esse governo, que é um governo PT, mas é um governo que é um sobrevivente do cárcere, que é o Lula. E a gente tem um presidente, que é um sobrevivente do cárcere, que é o Lula, e negar isso é um absurdo. E a gente tem um outro ex-presidente que está preso, que é o Bolsonaro. Então, se a gente está falando de presidente, de governador que está preso, a gente está dizendo de um país que é militarizado, e quando a gente fala que a polícia, quando você traz essa fala que a polícia está fazendo 4, que a polícia está dizendo que não vai trabalhar, a gente está dizendo que essa polícia é milícia, que a gente tem uma outra facção sendo colocada nesse Estado. Então, negar isso é ruim, porque a gente está tirando a responsabilidade do Estado, gente. O Estado é responsável pelas facções, o Estado é responsável por todas essas mortes, o Estado é responsável por todas essas prisões, que são prisões políticas. A gente está falando de um povo extremamente vulnerabilizado que é condenado por fumar um baseado. Né? A gente está falando de territórios de pessoas, de mães e familiares que perdem seus familiares por questões de guerras de território, onde o Estado é omisso, ou melhor, onde o Estado é presente em não dar acesso. A gente está falando de crianças que não vão às escolas porque está tendo confronto, e a gente não pode tirar a responsabilidade do Estado, porque se tem um fuzil na favela, porque o Estado é conivente. Eu não tenho condições de comprar um fuzil. O fuzil é 60 mil.
Um favelado não tem condições. Então, assim, se tem um fuzil na favela, o Estado é conivente. Se tem droga, o Estado é conivente. Então, assim, essa milícia que aí está no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, em todos os estados brasileiros, é conivência do governo, é conivência de todo esse povo legislativo aí, que simplesmente se nega a dizer. Quando diz que não tem facção, ele está se negando porque ele não quer dizer que ele também é conivente. Sabe? Quantas vezes essas pessoas já mataram e já torturaram? Esse Mauro é um torturador. E quando ele fala assim, a minha polícia, não é a sua polícia não, querida, porque a polícia não é seu, não é sua. Você não é o Estado. Né? Então, assim, quando a gente tira isso, quando a gente nega essas coisas, a gente está simplesmente validando o que o Estado faz. Sabe? A gente está validando tudo que já se colocado há bastante tempo, que é o quê? O controle social. A gente nunca pode deixar de falar que é controle social, gente. E isso não é de agora, é desde quando as pessoas foram sequestradas de África. Sabe? O que está fazendo é os modus operantes que vem se mantendo de outras formas, mas o modus operantes é o mesmo. É pegar o povo preto, pobre, favelado, colocar nas masmorras, que são as prisões, e quando não coloca nas masmorras, que são as prisões, simplesmente vai lá e assassina. Né? E o que a gente, enquanto sociedade, está fazendo? Legitimando o Estado. O que a gente não pode fazer é legitimar o Estado. É dizer são milicianos. Quando a polícia se nega a trabalhar, ele é milícia. Ele deixa de ser Estado e passa a ser milícia. Porque ele serve a um Estado, ele não serve ao... Como é o nome do cara? O Mauro. Ele não serve a Mauro, certo? Mesmo porque a gente sabe que a polícia não foi inventada para nos proteger, né? A gente sabe que a polícia foi inventada para proteger patrimônio. Mas acho que eu vou parar de falar, porque eu falo muito. Gente, muito obrigada. A gente vai fazer mais a última pergunta, que a gente vai ter que encerrar, tá? Tá, boa tarde, gente. Meu nome é Anne. Também perita no Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Acho que foi bem contemplada ali pela minha colega, mas acho que são dois pontos importantes assim que eu queria trazer. O primeiro é de saber que a gente está fazendo essa discussão, né, no estado de São Paulo, e eu acho que tem, como filha também de uma pessoa nordestina, eu acho que tem uma valia sem igual, né, nesses estados que são tão centralizados, a gente conseguir descentralizar a discussão e ir para outros estados, né, porque eu acho que normalmente a gente escuta muito a mídia falar sobre o Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais, e difícil, né, que a gente dê espaço para que outras regiões também ganhem esse lugar. Achei incrível a gente poder ouvir falar um pouco sobre como está o Rio Grande do Norte e tudo mais, a partir dos relatórios e da impossibilidade de entrada. Assim. Fiquei com algumas dúvidas em relação ao Ceará, que acho que a minha pergunta agora vai mais por aí. Tentei resumir aqui um pouco, né? A primeira coisa é que eu acho que a gente fala sobre a questão etnográfica das violências e tudo mais, mas o título está falando também sobre os direitos humanos, né? E aí eu fiquei me perguntando, a partir de todo esse recorte de violência que a Jânia, né, apresentou para a gente, como é que está, então, as políticas de direitos humanos e a efetivação da mesma, assim, né? O que aparece com mais força no Estado, o que está ganhando relevância, qual o lugar dos movimentos sociais? A gente sabe que, infelizmente, recentemente, o mecanismo também não pôde ser posto, né, legitimado no Estado. Então, como está isso atualmente? Uma outra coisa é que, a partir dos seus dados, né, em relação à violência, muito se falou da violência o tempo todo atribuída à questão das facções, né, do poder paralelo e tudo mais. E aí a minha pergunta é, as pesquisas elas sinalizam que o número de violência está intimamente ligado às questões das facções? E aí eu pergunto isso por conta de, bom, exploração sexual, violência na infância e na adolescência, agressões contra as mulheres e tudo mais. Quando a gente fala da violência, por qual recorte a gente está considerando aqui, e se elas estão, de fato, em pesquisas relacionadas diretamente às questões das facções. Uma outra coisa que eu pensei aqui, na verdade, aí agora eu acho que é mais de conversa com o que vocês falam, né? Assim, quando a gente entra nas unidades para fazer as inspeções, uma fala que a Juliana colocou é uma fala que a gente escuta muito, né? Que é sobre... Bom, eles nem acham que têm direito. Então, a gente escuta muito isso, quando a gente pergunta sobre o tratamento dispensado aos custodiados. E aí a resposta sempre é, esse é tratamento de preso. E aí, ok, assim, é o olhar e é a perspectiva de quem está ali custodiado, mas tem um outro lugar, que é de quem faz as inspeções nesses lugares, é do judiciário, é da lei, é do que é permitido ou não.
né? É do que é permitido ou não, assim. Então, eu acho que é bom que a gente tenha esse diálogo às vezes, assim. Tem uma outra coisa que eu acho que vai estar sempre em discussão, que é uma recomendação, por exemplo, sobre o aumento de número de policiais penais. Porque, por muitas vezes, nas discussões que nós vamos fazer, a gente vai dizer, mas para quê, né? Assim, qual é o lugar assim, dessas pessoas que tantas vezes violam? E a gente pediu aumento. Assim. E aí a gente vai precisar também responder isso, entendendo que talvez essa resposta ela nunca vai ser objetiva e efetiva. Assim. Se quando eu pergunto do banho de sol, a resposta que eu tenho é, bom, não temos policiais suficientes para isso, a gente vai precisar fazer alguma coisa com isso. Se quando a gente pergunta sobre o acesso à escola, a resposta é, não temos policiais suficientes para isso. Se quando a gente pergunta sobre o plantão dos policiais penais, eles estão dizendo, bom, a gente trabalha tanto por tanto, fazemos RAS é a cobertura relacionada a se tem alguém de férias, não vai lá e cobre, se tem alguém que está doente, não vai lá e cobre. A gente também vê uma certa sobrecarga. Assim. A gente precisa olhar para o sistema como um sistema que viola, a gente precisa olhar para um policial penal que também pode violar, mas a gente também precisa olhar para ele enquanto corpo trabalhador, né? E detentor ali de direitos, né? Trabalhistas também. Assim. Então, isso é mais uma discussão que, bom, não sei onde a gente vai chegar exatamente com as respostas, mas eu acho que é uma discussão relevante. Assim. E aí, por último, os passos mencionados pela colega, assim, é importante, né, da revista vexatória, porque em outro nome é disso que a gente está falando quando a gente fala dos passos, que precisa mostrar a língua, mostrar a orelha, que precisa sentar tantas vezes, levantar tantas vezes. Eu acho que o convite que a gente faz é que todo mundo tenha noção de que discussão é essa, porque essa discussão ela é muito ampla, assim, é uma violação de direitos sem igual. E eu estou falando isso porque, na semana passada, a gente fez uma visita em parceria com um mecanismo recente, que é o do Espírito Santo, e esses passos eles já estão no socioeducativo. Nós temos adolescentes meninas realizando esses 17, 19 passos, e a gente não está falando de quando sai da unidade e entra na unidade, não. A gente está falando de quando sai do alojamento, vai para a escola e volta da escola. Sai do alojamento para um atendimento em saúde e volta da saúde. A gente está falando de adolescentes que estão tendo que expor o seu corpo diversas vezes ao dia para os agentes, para ter certeza que aquele adolescente não está com nada. E aí não é diminuir ou colocar num lugar diferente, não. Assim, o sistema prisional precisa ser visto de igual importância, mas eu acho que a gente vê que as coisas deram muito errado quando a gente tem adolescentes passando por isso várias vezes ao dia. É isso. Obrigada, tá? Mais uma última questão para a gente fechar? Rapidinho, porque a gente tem que fechar. Oi, gente, boa tarde. Me chamo Ian Silva, sou do Tocantins, do norte do país, de Palmas, mas estou estudando em Goiânia, na Estadual de Goiás, e por isso agradeço o espaço por trazer essa discussão, mais especificamente, né, sobre o norte e o nordeste. O norte não foi tão contemplado pela fala do professor, mas o nordeste muito bem. E eu gostaria de fazer um comentário a respeito do que foi falado pela professora Jânia, né? A senhora da chegada da droga, né, no estado do Ceará, principalmente nos interiores. Né? Tem uma poesia do Braulio Bessa, que é um poeta cearense, né? E ele traz esse comentário antes, né, de fazer de recitar nessa poesia, que foi muito perceptível, né, a chegada da cocaína nos interiores, que antigamente a senhora até trouxe a ideia do forró, né, da cultura nordestina e também que se estende para o norte, e que se cheirava o cangote de mulher e não o pó, né? E aí ele faz essa comparação, né, com a chegada do pó, porque então percebeu-se que as pessoas estavam cheirando o pó, em vez de dançar, né, de cheirar ali o cangote da mulher. E um outro comentário seria em relação à fala da outra professora, né, a professora Juliana, que eu acompanho um pouquinho dessa violência histórica do estado do Rio Grande do Norte, porque, embora tenha assim, né, repercutido bastante agora na mídia nacional e internacional, que foi desse massacre no presídio de Alcaçuz, né, e que em alguns outros presídios também na mesma época ocorreram, né, no norte do país, mas que antigamente no RN já se tinha, né, essa briga dentro do presídio,
que na época conhecido nacionalmente e agora está se repercutindo novamente, chamado Caldeirão do Diabo, né? Que chamava-se, se eu não me engano, presídio João Chaves, Dr. João Chaves, né? Em que já se tinha essa discussão também da violência dentro do presídio, mas que não se tinha uma organização dos presos, né, para que se pudesse discutir isso. Então, surgiam expoentes individuais, né, bandidos conhecidos na região, né, como Demi, né, o Chocolate, Fábio Cara de Jaca, enfim, tantos outros que se conheciam na região por tocar o terror ali dentro do presídio, né, e que em determinado momento esse presídio perdeu o controle, né, por conta dessa ausência do Estado e dessa ausência de cuidado, né, com as pessoas que estavam presas. E eram as mesmas discussões que se tinha antigamente, isso 60, 70, 80, e o presídio veio cair, de fato, em 2006, mais ou menos, né, que veio se tornar hoje um centro cultural administrado pela UERN, né. Ele ficava em Natal, no Rio Grande do Norte, então tem essa transformação aí. Engraçado porque, embora teve esse episódio de Alcaçuz, o presídio, pelo que a senhora contou, tornou-se o contrário, né? Ao invés de ter essa experiência do centro cultural, passou a ter talvez um potencial controle ali das pessoas que estão presas, né? Então é um pouquinho do comentário que eu faço. Muito obrigado. Obrigada. Falar rapidinho. Eliane, eu gostei muito da sua fala, concordo totalmente que o Estado é o violador, não existe crime organizado sem o Estado, né? Os maiores traficantes e cocainômanos estão na minha cidade, Brasília, lá no Congresso, inclusive, né? Enfim, mas eles não vão para lá. Só que eu discordo só de uma coisa. Embora o Rio e São Paulo já estejam mais estabilizados, essa disputa por território, ainda tem muita disputa. A milícia é uma disputa grande ali por território no Rio de Janeiro, né? Eu acho que ainda esses fluxos são muito dinâmicos. Eles mudam muito, né? Então eu queria colocar isso, né? E aí a gente precisa colocar, isso mesmo, é o controle social. E assim, a Bruna primeira tinha falado sobre isso, aí várias pessoas repetiram, Nordeste é o quente hoje. Eu acho que o Nordeste nem é o quente. O que é o quente é o Norte, que a gente não está olhando. Então, por exemplo, tem um professor de Roraima, que é o Rodrigo Chagas, que ele está trabalhando com narco-garimpo na terra indígena Yanomami e mostrando como as facções elas estão se aproveitando do garimpo para lavagem de dinheiro, enfim. Né? Então, por exemplo, o Rodrigo fala de Yanomamis que estão aparecendo decapitados nos rios. Né? A rota da cocaína, a rota da cocaína principal é a rota amazônica. Então, é o quente, e a gente tem muito poucos professores olhando lá. O Nordeste é quente também. Né? E durante muito tempo a gente viu o Nordeste a partir dos olhos do Sudeste, e hoje a gente tem que, eu acho que, de certa forma, deu uma estagnada, vocês têm que começar a olhar para o Nordeste e para o Norte cada vez mais, para a gente pensar, e são fluxos enormes. Né? Por exemplo, em Natal, a máfia italiana está lá, né? Marseille, porta de entrada da cocaína, PCC está lá, a máfia italiana está lá. Então, são redes cada vez mais complexas, né? Que vão envolvendo muitas coisas. Então, é o foco. Né? E, ao mesmo tempo, quando você coloca, né, tem uma diminuição da violência, que aí eles vendem, né, como um modelo do Mauro Albuquerque, que foi muito positivo, que controlou as prisões, diminuiu o homicídio. É isso que eles falam. Mas, por exemplo, a violência de gênero cresceu enormemente também, em letalidade policial, enfim. Né? A gente vive uma situação de guerra. Né? E aí, por exemplo, eu acho que eu não sou do mecanismo, eu só acompanhei, né, o pessoal, e aí tem toda uma tentativa de mostrar que eles têm direitos, mas é uma população extremamente subjugada, é muito complicado. Aí vocês veem, por exemplo, lá no Ceará, como tem organizações de mães, de associativismo muito forte, muito aguerridos, as mães do Curió, por exemplo. No Rio Grande do Norte não tem isso. Então, desde 2017, a gente não tem visita íntima.
Lá no Ceará, eles conseguiram reverter isso em 3 anos. Então, são questões importantes. E agora, para o último pessoa que falou sobre o Caldeirão do Diabo, né? O Caldeirão do Diabo ainda existe. Ele hoje é a prisão feminina. Uma parte virou a UERN e hoje ele é uma prisão feminina que também está adotando todo esse procedimento aí do Mauro Albuquerque. Mas era diferente também lá, porque a gente não tinha, ali era a lei do mais forte, você não tinha ainda o proceder do crime organizado. Então, você tinha estupro, você tinha roubo entre os presos, e aí o crime organizado, a partir do Comando Vermelho, na década de 70, etc., ele começa a criar esse proceder. Eu, recentemente, em 2023, eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado na França, e uma das coisas que me chamou muita atenção é que nas prisões francesas masculinas tem muito estupro de homem nas duchas coletivas. Tem muito roubo entre eles, tem muito violência entre eles, e aqui isso já é... Não pode, você só vai estuprar um outro homem se ele for um estuprador, enfim, ou se ele for uma pessoa trans, infelizmente, né? Mas você tem regras, e aí antes não existia isso. Então, tinha lá a tríade do diabo, enfim, milhares de coisas, mas assim, esse presídio veio abaixo, mas na verdade não veio abaixo, ele se modificou, e hoje ele está concentrado em Alcaçuz, e o Caldeirão do Diabo ficou para as mulheres, que historicamente sempre ficam com o resto das prisões masculinas, principalmente no estado do Rio Grande do Norte. Mas é isso, tá? Obrigada aí por ter colocado essas coisas. Eu vou começar pelo final. O rapaz falou de Tocantins. Sim. Eu falo do interior do Ceará, então, né? Eu falei de Fortaleza, mas no interior também tem aí a presença massiva das facções por 2 movimentos. Um é as migrações interestaduais, que acontece há anos, né? De pessoas do interior, do Ceará e de outros estados que vêm, sobretudo, para o Sudeste, mas, sobretudo, São Paulo e Rio. E aí aqui se envolve com o tráfico, alguma coisa, e volta para fugir da polícia e já vem com uma rede. E aí muitas se tornam traficantes bem-sucedidos, porque tem toda uma rede de acesso, chega cocaína por um preço mais barato do que se tinha lá, né? E esse movimento dessa volta de alguns migrantes foi o que vem muitas vezes via caminhão, foi o que fez os caminhoneiros abandonarem o clássico, acho que é a rebite que chamam, um negócio que era... E aí, hoje é cocaína, que os caminhoneiros que fazem essas viagens interestaduais e faz esse transporte. E a outra é pelas fugas de Fortaleza. O menino sei lá, ele está fugindo da polícia e vai para a casa da avó, aí chega lá com todos os contatos da GDE, bota GDE no muro, nessa cidade agora tem GDE, e aí, assim, tem sido tanto por essas migrações interestaduais, que saem do sertão via Sudeste, como pela coisa, né, de fugir da guerra de Fortaleza. Então, esse cenário tem sido complexo. Sobre a questão de como andam os movimentos sociais, assim, né, o Ceará, efetivamente, do governo, é PT há 2 anos. Há 2 anos também o ministro da Educação, Camilo Santana, se tornou PT. Antes era filiado, administrava como PT, mas era PDT. E aí houve uma briga, né, pela sucessão, quem ia ser o candidato a prefeito. Aí o Ciro armou lá, junto com o ex-prefeito de Fortaleza, fez uma cruzeta para o Camilo e ele não escolheu a pessoa que seria candidata. Aí ele, por vingança, resolveu apoiar o candidato do PT que conseguiu eleger governador, que é o Elmano. Então, apenas 2 anos a gente tem Secretaria de Igualdade Racial, tem a Secretaria da Mulher, tem a Secretaria da população LGBTQIA+. Então, assim, algumas modificações, algumas conversas assim que têm sido feitas com a direção de prisão, persiste ainda muitos absurdos e tem que ser denunciado mesmo, mas houve aí uma modificação considerável no perfil da gestão, né?
Inclusive, né, uma das coisas que eu acho que falta lá é essa questão de fazer uma coisa que alguns governadores fazem mesmo, que é chamar as lideranças para conversar, porque, por exemplo, né, a GDE, eu deveria ter falado isso antes, mas eu esqueci, que a GDE, por exemplo, uma das coisas absurdas que a GDE fazia é usar o feminicídio como arma, o extermínio de mulheres como arma de guerra. Se a menina namorava um cara do CV ou tinha um cabelo vermelho, eles exterminavam. E a gente sabe que, para quem está preso, as mulheres fazem a gestão dos negócios, né? Então, teve muito isso. Inclusive, cortava seio, raspava a cabeça. E isso se tornou moda, assim, coisas muito graves. Eu acho que deu para contemplar pelo menos uma parte, né, do que você colocou. E assim, a gente vai fechar, mas, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, se você, um marido bate na mulher, ele não pode chamar a polícia. É a facção que tem que resolver. Ou se tem um caso de estupro dentro daquela comunidade, ela tem que receber a ajuda médica em outra comunidade. Então, tem todo um processo, né, que afeta profundamente a vida, né, da população mais vulnerável. Gente, a gente precisa fechar, a Ana já está agoniada, a gente já passou bastante do tempo. Muito obrigada pela presença de vocês e vamos continuar aí. Obrigada, Ana, mais uma vez.